Saudações, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, bem-vinda mais uma vez aqui ao canal, a esse áudio. Deus te abençoe por ter sempre tempo para buscar, compreender aquilo que ensina a sua palavra e para poder partilhar com o maior número de pessoas que você puder esta mensagem. Hoje nós estamos no dia 19 de dezembro e estamos a estudar o livro de Romanos capítulo 6. Paulo, após toda a incursão no capítulo 4, 5, sobre a justificação pela fé, sobre o Deus que é poderoso para fazer, para cumprir aquilo que promete, Paulo então agora nos traz no capítulo 6 para uma abordagem a respeito, primeiro, da morte no pecado e da vivência em Cristo, e vai então se encerrar sobre a escravidão da justiça. Ou seja, logo no primeiro versículo até o versículo 11, Paulo traz uma abordagem a falar de morte. Morte, nesse caso todos entendemos quando ouvimos essa expressão. Ninguém quer ouvir falar de morte, ninguém quer saber de morte, porque morte significa inatividade, morte significa perda total do fôlego, morte significa fim da esperança. Conforme costumamos dizer, se quisermos fazer alguma coisa, devemos fazer enquanto estivermos vivos, porque depois de mortos, nada mais nos afeta, nada mais podemos fazer. E é dentro dessa abordagem maravilhosa que Paulo vai introduzir a questão da morte. Por que Paulo traz o contexto da morte para nós? Porque, tal como acabamos de citar, o morto não pode comer, o morto não pode beber, o morto não pode sentir, o morto não pode interagir com o mundo, não pode interagir com nada, é uma pedra, está morta, não tem vida nenhuma. E Paulo está a dizer que nós fomos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Cristo. O que significa então dizer mortos para o pecado? Morto para o pecado, aquele que está morto para o pecado, aquela que está morta para o pecado, é o ser humano, é a pessoa que decidiu não ter relacionamento com as coisas mundanas, não ter relacionamento com as coisas que sujam a sua alma, ou seja, não ter relacionamento para o pecado. Se o morto não pode comer, não pode sentir, não pode tocar, não pode falar, e Paulo está a dizer que nós estamos mortos para o pecado, quer dizer que não devemos buscar ter qualquer relação com o pecado, não devemos buscar dar qualquer espaço ao pecado, não devemos sequer procurar nem em sonhos desejar ter uma vida de pecado. Por quê? Porque o pecado mata, o pecado destrói. Porque uma vez já estávamos mortos em nossos próprios pecados. E estar mortos nos nossos próprios pecados significa que nós não tínhamos acesso à vida que era aquela que Deus preparou para nós por causa do pecado. Não tínhamos acesso à liberdade por causa do pecado. Não tínhamos acesso à paz por causa do pecado. Ou seja, o pecado nos escravizava de dia e de noite, roubando de nós todos os privilégios que nós tínhamos como filho de Deus. Eu quero aqui fazer um gancho com o livro de Lucas, capítulo de número 15, quando Jesus conta sobre a parábola das dracmas, da moeda e do filho pródigo. A Bíblia diz que quando o filho pródigo pede tudo o que é seu ao pai, toda a sua herança, e vai, ele aonde foi, gastou tudo o que tinha, e parece que quando tinha alguma coisa tinha muitos amigos, mas quando tudo se acabou, a ruína lhe bateu a porta e ele começou a desejar se alimentar das bolotas de porco. A natureza de pecado é esta, ela mostra o nosso pior nível, mostra o nível de degradação a que o ser humano pode chegar. Por isso é que há pessoas que matam as outras a sangue frio, há pessoas
que praticam maldade enquanto sorriem. Há pessoas que perderam qualquer sentimento de empatia pelo próximo. Há outras que perderam qualquer vergonha, qualquer limite nas ações que praticam. Por quê? Porque são escravas do pecado. Elas vivem no e para o pecado. Não têm liberdade alguma. Ou seja, às vezes, para nós que já nos convertemos, você vai se lembrar que havia muitas vezes aquele momento em que você errava, cometia e não sabia por que cometeu, porque na verdade você não queria cometer. Isso chama-se que? Privação de liberdade. O pecado nos priva da liberdade. O pecado nos afasta de Deus. E o pecado, o seu fim último que Paulo vai aqui apontar, o pecado mata. A finalidade do pecado é nos matar. Depois de tanta humilhação, depois de tanta vergonha, o que o pecado faz conosco é nos matar. A contextualização do pecado é bem desenhada em João capítulo 10, versículo 10, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que o ladrão não veio senão para matar. O que o pecado faz? Mata a nossa comunhão com Deus. Rouba a nossa paz em Deus. Destrói a nossa vida com Deus. E o resultado disso é morte. E quando vamos para o segundo ensinamento, que está no versículo 14, Paulo está nos dizer que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Ou seja, a lei gera morte, mas a graça gera vida. Como assim? Nós não dependemos da lei para produzir resultados ou para ter uma vida íntima com Deus, mas nós dependemos da graça de Deus que sobre nós repousa, do poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas só temos acesso a esse poder quando rendemos a nossa vida para Cristo, ou seja, quando entendemos viver de acordo com a sua vontade. Então ali estamos mortos para o pecado, mas vivos para Cristo. Quando Paulo fala sobre o batismo, Paulo não está a falar sobre o batismo que as pessoas hoje fazem como uma festa, do batismo como mais um momento da vida. Não, Paulo está a falar do momento mais importante da vida de qualquer ser humano, aquele em que ele recebe Jesus Cristo e toma a fiel decisão de confessar a sua fé publicamente e decide ser batizado. Quando vem o batismo, é a tipificação da morte. Nós morremos em Cristo através do batismo. Quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele, ou seja, a natureza mortal de Cristo, a natureza carnal acabou de morrer, mas agora que ressuscita é incorruptível e não pode morrer mais. É isso que acontece todos os dias conosco, quando olhamos na palavra de Deus, quando buscamos Deus em comunhão, quando dependemos de Deus. O pecado morre todos os dias em nós e a glória de Deus cresce todos os dias. Não queremos pecado, queremos santidade. Não queremos vaidade, queremos a glória de Deus. Não queremos o nosso próprio querer, mas queremos que a vontade de Deus se manifeste dentro de nós. A Bíblia diz, Paulo ainda diz que aquele que se apresenta diante de alguém, diante de uma situação para a servir, torna-se escravo. É triste você olhar que há pessoas que já não bebem, parece que a bebida alcoólica os consome, já não são eles a consumir o álcool, porque parece que o ser humano tem domínio quando vai 1, 2 e 3, mas depois parece que agora a cerveja começou a beber ele, porque ele é arrastado pelo chão, é arrastado na humilhação, ele vomita-se, borra-se todo. Quer dizer, é uma vergonha e tanto. Eu estou a usar esse exemplo para você entender que quando a pessoa, por exemplo, bebe 1, 2, alguma coisinha, parece que tem algum domínio, mas quando passa da conta, o que é que vai acontecer? Já não consegue controlar-se. O
o pecado funciona da mesma forma. Quando estamos a dar espaço aos bocados ao pecado, parece que temos domínio da situação, parece que temos o controle do movimento, parece que está tudo sobre a nossa responsabilidade, mas não. Esse é o engano do pecado. Nos dá o domínio no princípio, mas depois mostra a sua verdadeira intenção. E se Deus não for conosco, já será tarde, estaremos perdidos e completamente destruídos. Mas graças a Deus, Ele é misericordioso e temos a oportunidade de entregar a Ele as nossas vidas para vivermos para Ele e morrermos para o mundo e para o pecado. Terminamos aqui do versículo 15 ao 23, declarando que nós somos escravos de Cristo e não escravos do pecado. O versículo 23 traz uma coisa poderosa. Diz que é porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos fazer uma análise. O salário nós obtemos após um trabalho. Nós precisamos trabalhar para ter um salário. Mas a Bíblia está a dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, pecar afinal é trabalho. Pecar dá trabalho. Pecar, você precisa de força para pecar, precisa de disponibilidade. E esse pecado é tão trabalho que não fica sem pagamento, ou seja, pecou tem morte. Mas vem a graça que é gratuita, ou seja, parece que a humanidade está a trabalhar para morrer, porque aquilo para o qual realmente deveria trabalhar não precisa trabalhar, porque a salvação é de graça. Já estudamos aqui que não é pelas obras, mas é pela fé na graça e no poder de Jesus Cristo. Já viu como é que Deus é bom? Aquilo pelo qual poderíamos trabalhar, que é salvação, nos é dada de graça. Aquilo pelo qual não tínhamos que ter qualquer ligação, ainda estamos a trabalhar para obedecer ou para merecer daquele salário que é a morte. Meus irmãos, minha irmã, meu irmão, que o dia de hoje sirva de uma reflexão profunda para ti, nessa fase tão importante do final do ano, para levantares contigo essa reflexão de como tens vivido a tua vida, como aquele que vive para o pecado ou como aquele que vive para Cristo. Se você vive para o pecado, nós temos a opção e a oportunidade para nos arrependermos. Porém, se vivermos para Cristo, que possamos todos os dias nos certificar de que éramos escravos, mas não deixamos de ser. Continuamos sendo escravos. Qual é a diferença entre ser escravo do mundo e ser escravo de Cristo? Ser escravo do mundo tem um salário que é morte. Ser escravo de Cristo tem uma dádiva que é salvação. Ser escravo do mundo está privado de liberdade. Ser escravo de Cristo é viver uma vida plena de abundância, como diz a palavra, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Não há como não sermos escravos. Teremos que escolher e não há meio termo. E eu espero que sejamos sábios o suficiente para escolher a vida, para escolher a paz, para escolher Cristo, a verdadeira liberdade que todo ser humano precisa. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo.